Senhoras e senhores, essa pequena, bem pequenininha parte da minha vida, eu chamo de felicidade. Como é bom ter Pablo Verratti. Vem comigo aqui que hoje o Vasco venceu. Pô, tava com saudade de falar essa frase, hein? Gente, o negócio é o seguinte, essa aqui foi a escalação do Vasco pra hoje, com algumas novidades, o Payet voltando ao time titular e não tendo o João Vitor na zaga, o que possibilita esse filme de terror que é ver aqui, ó, 4 e 3, Maicon e Léo. Isso aqui me dá calafrios, mas por incrível que pareça, mesmo tendo essa dupla aqui, vocês acreditam que o Vasco não tomou gol nenhum? Enfim, no mais, Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet voltando à titularidade, já tinha entrado no último jogo na lesão do Estrela, hoje ele começa de titular, mas dura muito pouco. E aí, como é que nós fica em relação ao Payet? Já dou a minha opinião. No mais, David, Adson e Verratti, cara, primeiramente que eu queria dizer assim, boa escalação. Assim, eu gostaria, obviamente, de ter o João Vitor, mas ele tá suspenso, então tudo bem. O Paiva, interino, ele vai cada vez mais ganhando minha confiança. Ele não inventa moda aqui, tá ligado? O Piton, que tá aqui na foto, no último jogo, tinha começado não sendo lateral, e sim meia, uma espécie de ponta, e não deu certo, e aí o Paiva percebe e não força, tá ligado? Ele não comete o mesmo erro duas vezes, faz aqui uma boa escalação, principalmente o que me agrada é esse David, Adson e Verratti, que é básico, é simples, é o que o Vasco tem de melhor. Chega a ser bom isso aqui? Não é, tá ligado? Mas é o que tem de melhor, e assim, muitos treinadores ficavam pensando 30 coisas antes de colocar os três pra jogar junto, tipo, mano, é o que tem, vambora com eles. O Paiva hoje coloca, isso me agrada, eu gosto. E aí, como é que vai começar a partida de hoje? Começa com 50 segundos, na verdade aqui 49, o Maicon pega, dá um passe, erra o passe. Você sabia que eu ia colocar isso aqui, né? Quem me conhece e tava vendo o jogo, tá ligado? Assim, gente, 51 segundos de jogo foi o tempo necessário pro Careca errar o primeiro passe dele. Eu tenho que dar o braço a torcer no seguinte, o Maicon no jogo aéreo, ele tem ido muito bem, tá ligado? É meio que o forte dele, só que em alguns momentos, até isso ele foi mal, mas agora ele voltou e bem. Só que assim, com a bola no pé, o Maicon é tenebroso. No outro jogo lá, aquele contra o São Paulo, que a gente até venceu, o Maicon demorou 40 segundos pra errar o primeiro passe. Hoje foi 50 segundos. Não é 50 minutos, tá ligado? O Toni Kroos lá no Real Madrid, ele termina o jogo com 100 tentativas de passe e 99 acertos. Aí você vai ver, o primeiro erro dele foi aos 83 do segundo. Aqui nós erramos 50 segundos. Enfim, o Maicon é fraco, apesar de que contribui de cabeça, e isso tem que ser falado aqui, é o que dá pra elogiar o cara, tá ligado? Não tem muita coisa pra elogiar, não. Enfim, na sequência, o que a gente vai ter é o Payet saindo machucado aos 13 apenas. Como eu falei, no último jogo já ficou meio marcado que o Payet jogou muito pouco tempo, tá ligado? Ele entrou meio perdido, aí começou a se encontrar no jogo, e quando ele tava se encontrando, ele foi tirado. Então ele entra durante o jogo e sai no começo do segundo tempo, e aí depois vem a notícia que não, o departamento entendeu que ele não aguentaria todo o tempo em campo. Só que assim, mesmo tendo isso em vista, ele não jogou quase nada aquele dia. Eu não sei se ele teve 45 minutos, por exemplo, eu acho que não, tá ligado? E aí hoje, com apenas 13 minutos, ele vai lá e machuca, e tem que dar espaço ao JP, que entra jogando muito bem, mais um jogo bom do moleque da base, mas assim, o Payet, essa questão física dele é decepcionante, cara, e isso aqui eu não sei nem se é culpa dele, daqui a pouco eu vou dar um nome do que provavelmente é o culpado, mas antes falando do Payet em específico, a gente espera logo que chegue o Coutinho, tá ligado? Porque assim, pagar 1,5 milhão pra um cara ficar 4 jogos fora, e quando ele entrar, ele joga 30 minutos, e aí no jogo seguinte ele jogar 13, ele joga 13, só 3, é meio foda, tá ligado? É decepcionante, só que também tem toda a questão do cara ter 37 anos de idade, e aí o preparo físico do Vasco é feito por esse maluco aqui, que é mais um dos que eu nunca citei, mas que é um vilão na interna do Vasco. Esse aqui é o Daniel Félix, preparador físico, e não tá preparando ninguém, né? O Vasco tem muito problema com lesão. Vamos lembrar que no último jogo teve, além do Payet, foi no último ou no penúltimo, teve o Estrela também. Quase todo jogo alguém sai lesionado. Quando não sai lesionado, joga, mas joga no esforço. Tá preparando tudo errado, é impressionante a problemaiada. O Payet decepciona por não termos ele constantemente. Na verdade, a única coisa que ele tá tendo constância é em ficar no banco, mas eu não sei
sei até que ponto que é culpa do atleta e não culpa de quem tá cercando ele ali e preparando o físico dele, tá ligado? Não vou pesar na do Paim nessa aqui, talvez deveria, comente aqui o que você acha disso. Na sequência, pessoal, o Vasco começa a melhorar ainda mais no jogo, e aí o Verratti vai ter algumas boas chances, e uma delas é essa aqui, ó, a bola vem de cabeça, ele cabeceia muito bem, o goleiro faz uma baita defesa, a bola vai rolar ali, vem depois de novo com o Hugo Moura, e mais uma baita defesa do goleiro, tá aqui na fotinha do Verratti, o Verratti é bom, o Verratti incomoda, o Verratti faz gol, ele é chato, pra marcação adversária, ele é chato, que atacante bom, cara, mas além do Verratti hoje, o Vasco em si, o Vasco como um todo, hoje não tinha só o Verratti jogando, apesar de que talvez ele tenha sido o maior destaque da partida, não tinha só o Verratti jogando, o time do Vasco estava funcionando e estava sendo competitivo. Eu falo isso porque assim, o Vasco durante muito tempo atrás aí, ele não só perdia, como ele perdia jogando de forma horrorosa, às vezes até empatava, mas empatava de forma horrorosa, e hoje não, mesmo antes de sair o gol, você via aqui, como a gente acabou de ver, que tem tido chances sendo criadas, tá ligado? E isso tem que ser dado mérito Paiva. Já acho que ele deve ser efetivado, que ele deve ser o treinador oficial do Vasco? Ainda não sei, mas ele vai ganhando a minha confiança a cada jogo mais. Eu começo a achar, e aqui vai a opinião, entre ele, por exemplo, Jair Ventura, eu quero Paiva, mantenho o interino. Porque assim, não que o Jair Ventura seja horrível, mas ele conseguiria realmente render algo muito melhor do que o Paiva tá rendendo? Porque eu vejo o time do Paiva, eu vejo como que o Vasco tá jogando, e tem jogo que a gente até perde, que foi o caso do Bahia, tem jogo que a gente empata, que foi o caso do Botafogo, mas em todos os casos, o Vasco joga de forma ok, o Vasco joga de forma honesta e briga. O Vasco de fato compete, ele não ganha na base da sorte, tá ligado? Ele não perde jogando como se fosse um time semi-amador. Não, ele até quando perde de forma ok. A derrota contra o Bahia ainda tem o fator do David ter sido expulso de forma muito questionável. Enfim, o Vasco do Paiva compete, e isso é um ponto positivo pro interino. Na sequência, pessoal, o lance que mudou todo o jogo, este aqui caído é o homem do shape negativo, quem sou eu pra falar? Esse aqui é o Adson, olha só o lance, pra quem não viu, o Adson dá um toque na frente e toma um capote olímpico ali. E aí, o jogador é corretamente expulso. O jogador do Bahia, pra quem não viu, isso aqui era um lance que ele ia sair meio que cara a cara não, né? Ele ia sair sozinho com o goleiro, mas ainda teria que atravessar meio campo, tá ligado? Mas correta expulsão, era uma chance clara e manifesta, e também a agressividade do lance também choca, né? Enfim, cartão vermelho importante, porque ele beneficia o Vasco e muito, um cartão vermelho que eu acho correto. Vocês sabem aqui que eu não tenho a parada de, tipo assim, ficar puxando sardinha pro Vasco. No último jogo, o Hugo Moura deveria ter sido expulso, e eu falei isso aqui, vocês estão ligados que eu não tenho essa parada de clubismo, tá ligado? Mas, nesse lance aqui, correta expulsão, e aqui, eu não sei se eu tive a oportunidade ainda de elogiar o Adson, e hoje ele faz mais uma boa partida, cara. Hoje ele começa a mostrar o porquê que ele veio. Ainda não sei se vale aquele preço todo, foi realmente bem caro, mas pelo menos ele acrescenta, assim como o David já começou a ganhar meu espaço ali, ganhou, sabe, a minha admiração, é claro que é muito limitado, ainda não é um jogador bom, é como eu falo, é um jogador ruim, porém profissional, porque tem muito cara que nem profissional não parece ser, e o Adson vem ganhando esse espaço, ele vem ganhando um cara que, sabe, o lugar de quem consegue contribuir pro time, e que bom que assim seja. Eu acho que o ataque do Vasco hoje é exatamente isso aqui, esse rapaz que tá dando um salto ornamental aqui, o David DVD e o Verratti, e aí se o Coutinho puder assinar ainda esse ano, eu agradeço, tá ligado? Enfim, pessoal, na sequência, gol do cabeça de nós todos, gol de Matheus Cocão, vamos ver aqui, porque o David, de cabelo descolorido, toca a bola ali, o Cocão vem de primeira, dá o chute, que golaço lá no cantinho, sai pra comemorar, é o Tony Kroos da colina. Aqui, cara, o que a gente fala? Eu já cheguei a criticar muito o Cocão no passado. Muito não, mas já critiquei o Cocão. Até porque assim, no momento que o Vasco tava passando por maus lençóis, precisando contratar para não cair para a Série B, o Vasco vai lá e busca um reserva do Náutico, o Matheus Cocão. E assim, qualquer um fica maluco nessa situação, tá ligado? Mas é bem verdade que o Matheus Cocão, hoje em dia, ele tem sido um cara que também cresceu bastante de rendimento, ele ajuda o time, ele corre, dá carrinho, ele ajuda na marcação, ele chuta pro gol, às vezes com uma coragem que falta a alguns outros, ele tem sido um cara que contribui. No jogo contra o São Paulo, que eu tava lá no São Januário, tava em São Januário pessoalmente, ele começou o jogo muito mal, muito perdido, não tava conseguindo acertar nada, porém ao decorrer do jogo ele foi ganhando a confiança dele, tá ligado? Começou a dar
carrinho, brigar pela bola, acertar os passes, e hoje ele faz aqui esse gol que, pô, deve ser muito especial pro moleque, golaço, baita chute de fora da área, ele acrescenta, ele é bom, JP tem acrescentado, o Adson tem melhorado, o David já ganhou meu respeito há um certo tempo, e o Verratti é Deus na terra, tá ligado? Enfim, vence o Vasco o primeiro tempo com um jogador a mais, termina assim os 45 minutos iniciais de muito bom futebol, cara. O Vasco joga muito bem. No finalzinho teve a expulsão, o que facilita as coisas, mas mesmo quando não tinha tido a expulsão ainda, quando tava 11 contra 11, pô, o Vasco tava jogando legal. Assim, esse vídeo aqui tem um clima bem amistoso, né? É raro você me ver elogiando tanto assim o time. Falta um pouco a esse elenco do Vasco conseguir jogar dessa mesma forma fora de casa. Porque eu aposto pra vocês aí que o final de semana não vai ser legal fora de casa, não. Mas, enfim, dentro de casa, pelo menos em São Januário, o time tem jogado bem. Como é que começa o segundo tempo? Gol do Verratti, começa dessa forma. Olha só, mais uma vez, cruzamento na área, ele vai de cabeça, só dá uma pedrada e faz mais um gol. E pare de fofoca, cala essa boca e senta logo na... Cara, o Verratti é muito foda e é melhor do que o Pedro no sentido de que hoje Pedro e Verratti disputam e estão igualados na artilharia do Brasileirão, só que, vamos ser sinceros aqui, acho que até flamenguista concorda com isso, é muito mais difícil você disputar a artilharia do Brasileirão jogando pelo Vasco do que pelo Flamengo, porque é aquilo, o Pedro é sim muito bom, inclusive eu acho que o Pedro merecia a seleção brasileira, tá ligado? Só que você jogar ao lado de, sei lá, Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz, Cebolinha, isso aí te ajuda. Isso aí facilita um pouco as coisas. E o Verratti não. O Verratti é um cara que joga durante muitos jogos com jogadores horrorosos do lado dele. No próximo jogo do Vasco mesmo, vai ter um monte de gente que estava hoje, que não vai estar por causa de suspensão, e o Verratti provavelmente vai estar lá incomodando, sendo chato, tentando fazer gol. O Verratti tá com 6 gols no campeonato. Pode parecer pouco, mas pouco não é. Esse cara é um achado. Esse cara, assim, se a gente tivesse tido ele antes, talvez estaríamos até em outro patamar. Ótimo jogador. Ótimo jogador. 35 anos de idade, chato pra defesa adversária, ótimo pra gente, briga no alto como poucos, assim, um centroavante de excelência. Para nível de futebol brasileiro, tem pouquíssimos times com alguém melhor que ele, tá? Ou então, não vou nem falar melhor, tem pouca gente no Brasil que tem um atacante tão bom quanto, tão bom igual o Verratti. Não vou nem falar melhor. Enfim, é isso. Segundo gol dele. Aqui depois, o Payet vai aparecer no banco de reservas. E aí, como eu reclamei no último vídeo, a parada do Payet nem ter comemorado o gol do Vasco, eu acho isso meio feio. Só que hoje eu achei legal ele aparecendo com isso aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é o boné da Força Jovem, tá? Organizado do Vasco. É engraçado ver um cara que é francês com esse boné. Assim, eu torço que o Payet recupere, que jogue junto com o Coutinho, porque vai ser muito legal ver os dois. Ou então que alterne um e alterne outro, tá ligado? Que entre um depois o outro. Assim, vai ser lindo ver um sai Payet e entra Coutinho. Vai ser maravilhoso, é isso que eu quero. O que eu não aguento mais é sai Maicon e entra Léo Pelé, tá ligado? Enfim, aparece aqui o Payet no banco de reservas. E pra finalizar o meu comentário de hoje, parabéns ao Rafael Paiva, que já classificou a gente na Copa do Brasil quando parecia impossível e que pontua mais uma vez hoje no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda é um time que vai brigar contra o rebaixamento, mas hoje, com mais 3 pontos conquistados, ele dá mais um passinho para fora da zona. O Vasco, sim, tem um time ruim, tem um time complicado. Contra o Internacional, eu até anotei, não terá David, DVD, Hugo Moura, Maicon Zaga e Piton. Não ter o Maicon é reforço, o resto eu tô realmente curioso. O Hugo, que é flamenguista, e eu sempre falo isso, o Hugo é flamenguista, mas tem honrado mais a camisa do Vasco do que muitos outros, vai fazer falta. O David, então, nem se fala, o Piton, meu Deus do céu. Então, assim, o Paiva, do que tem, do time que ele tem, ele consegue pôr os melhores em campo, ele não fica inventando moda, tá ligado? Ele vai lá e faz o arroz com feijão bem feito e tem ganhado pontos que serão importantes. Josão, esse cara aqui já merece ser efetivado no Vasco? Eu acho que se a caneta tá na minha mão para assinar, eu só não efetivaria o Paiva se tiver alguém muito bom no mercado. E tem? Sei lá, acho que não. A não ser que a diretoria, de forma meio competente, o que não costuma ser o perfil do Vasco, de forma competente, ache algum nome de técnico muito bom no mercado, a não ser que isso aconteça, eu efetivaria o Paiva. Eu tô cada dia mais perto de, sabe, cravar essa opinião, porque o Vasco com ele tem jogado bem. O Vasco dele é bem melhor do que o Vasco do Álvaro Pacheco e melhor até do que o Vasco final do Ramon Dias, porque a reta final do Ramon era complicada a ponto da gente em casa perder pro Criciúma de 4-0. Enfim, pessoal, bom jogo do Vasco. Final de semana deve ser uma bosta, porque tá cheio de jogador fora aí e o jogo é fora de casa. Mas hoje, bom jogo do Vasco, jogo importante, 3 pontos, rara felicidade. Vai, Brasil!